Na aula de hoje continuaremos o nosso estudo sobre as Sagradas Escrituras. Na aula passada vimos o tema da revelação, como Deus nos fala, se autocomunica, comunica a sua vontade, também com linguagem humana, pois o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Na aula de hoje vamos aprofundar o tema da transmissão e da tradição da palavra. Como Deus se comunica de modo concreto na história. Então, a aula de hoje vai ser abordada, sobretudo, o tema da transmissão-tradição. Porque, de fato, transmissão, tradição são um único só conceito, né? De fato, no grego, existe uma mesma palavra para as duas realidades, a transmissão e a tradição. No grego, eles usam a palavra paradosis. Paradosis pode ser traduzido ou como transmissão ou como tradição. E, de fato, as duas palavras estão intimamente relacionadas. Então, paradosis, em sentido ativo, é o ato de transmitir. Ou seja, alguém que transmite, portanto, é a transmissão. Paradosis, transmissão, um sentido ativo. Mas paradosis, em sentido passivo, é o resultado da transmissão. Quando algo, então, é transmitido, torna-se uma tradição. Algo que foi transmitido se transforma em tradição. De fato, no latim, tradere, daí vem traditio, tradição, a nossa palavra tradição, vem da palavra transmitir e entregar. Quando algo foi transmitido, foi entregue, se converte em uma tradição. Ou seja, o resultado é o ato de entregar, de transmitir. Então, vamos estudar justamente a paradosis, essa transmissão-tradição. Portanto, a transmissão é o ato pelo qual o povo de Deus, por meio de homens carismáticos, ou seja, inspirados, né, por Deus, que receberam carismas para colocar por escrito a palavra de Deus. Então, é o ato pelo qual o povo de Deus, por meio de homens carismáticos, comunica a revelação à geração seguinte, sobretudo de modo oral. Okay? Então, a transmissão é predominantemente oral e se faz através do ministério dos agiógrafos, ou seja, de homens inspirados por Deus, que comunicam a revelação à seguinte geração, sobretudo de modo oral. Depois nós temos a tradição, que é o resultado, como vimos, de transmitir. Aquilo que foi transmitido de geração em geração se converte em tradição. Portanto, algo que se recebeu através do ministério dos agiógrafos, né? Agiógrafo, hagios, no grego, significa santo, e grafos, escrito, ou seja, os agiógrafos são aqueles autores que colocaram por escrito a Sagrada Escritura. Então nós podemos pensar São Lucas, São Marcos, São Mateus, mas também no Antigo Testamento, Salomão, Davi, né? Os autores sagrados, os escritores sagrados, chamados também de agiógrafos. Em segundo lugar, podemos pensar quais são os motivos para transmitir algo. E gostaria aqui de sublinhar 3 em especial. O primeiro motivo para transmitir algo é um motivo histórico-cultural. O que é transmitido é percebido como um valor. Normalmente as culturas, quando transmitem algo,
transmitem algo que é valioso para elas. Então, nós, na nossa cultura brasileira, também temos diversas tradições que são transmitidas, porque para nós é algo valioso, é algo que nós gostamos, que nós percebemos ali um valor. Tanto, digamos, aspectos mais externos, né, da nossa culinária brasileira, da nossa música, do nosso, digamos assim, da nossa cultura literária, tudo isso é transmitido porque é percebido como um valor. Aquilo que não se é percebido como um valor não é transmitido. Mas não se converte em um fenômeno cultural, não se converte em uma tradição, aquilo que não é percebido como um valor. As culturas transmitem aquilo que é valioso para elas. Também existe um motivo teológico. A revelação tem destinação universal e caráter de imperativo divino. Ide e anunciai. Portanto, quando Deus fala, quando Deus se revela, isso implica uma obrigatoriedade. O ser humano sente a necessidade de comunicar a palavra de Deus, de transmitir aquilo que Deus lhe inspirou, né? Um pouco como o profeta Jeremias, que ele dizia: não falarei mais em nome do Senhor. E de repente senti como um fogo dentro de mim que me queimava as entranhas e o coração. Né? Então o profeta, ele sente esse imperativo divino, essa necessidade de anunciar a mensagem de um Deus que se revela. Então, teologicamente, aquilo que São Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque é algo que o apóstolo Paulo recebe de Deus, essa revelação. Portanto, ele não pode calar. E quando, por exemplo, aqueles escribas, né, e fariseus pediam a Pedro e aos apóstolos que se calassem, não falassem mais da ressurreição de Jesus, Pedro diz: é necessário obedecer antes a Deus que aos homens, e, portanto, nós não podemos nos calar. Ide e anunciai. Quando a palavra de Deus chega a nós, quando ela se revela, os transmissores dessa revelação não podem calar. Sentem esse fogo dentro de si que o obrigam, que o levam a anunciar a palavra. Mas também existe um motivo histórico salvífico. A revelação está conectada a uma bênção, a uma promessa e a uma aliança entre Deus e o homem que se realiza em Cristo Jesus. Portanto, a revelação é também algo que nos salva, que nos dignifica, que fala a nós aquilo que nós somos de verdade. Nos fala da nossa origem e do nosso destino divinos. Portanto, é algo que interessa ao ser humano, porque implica uma bênção, uma promessa e uma aliança de amor entre Deus e o homem. Portanto, comunicar essa revelação é algo que traz essa salvação ao ser humano. E o ser humano, ele anseia pela salvação, pela redenção do alto. Ele anseia por entrar nessa aliança, nessa comunicação de amor com Deus nosso Senhor. E nós vemos que em todas as culturas, o ser humano, ele é religioso por natureza e por vocação. Todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares, nós vemos a presença das religiões. As religiões naturais nada mais são do que um esforço
do ser humano para entrar em contato com o divino. Porque o ser humano tem inscrito na sua natureza essa sede do infinito, essa sede de salvação, de redenção, essa busca pelo absoluto. Portanto, também, quando Deus se revela, isso daí comporta uma bênção e uma promessa e uma aliança ao ser humano. Contudo, essa revelação implica também um processo temporal. Essa revelação, ela se desenvolve no tempo. Ela é transmitida através do tempo. Deus, nesse sentido, ele é um grande pedagogo. Ele vai se revelando pouco a pouco ao povo de Israel, de maneira que o povo que tinha um coração duro fosse acatando o plano amoroso de Deus, de modo suave, de modo conforme eles podiam entender. Então Deus também é um grande pedagogo. E esse processo temporal da transmissão implica acontecimentos e fatos. Na história de Israel, por exemplo, podem ser o fato de um exílio, onde Deus ali vai falar ao povo através desse fato, desse acontecimento histórico, exílio na Babilônia, por exemplo. Ou a descida do povo, dos patriarcas ao Egito, por exemplo. Um acontecimento, um fato, no qual ali Deus também está revelando a sua vontade. Ou a caminhada por 40 anos no deserto, são fatos, acontecimentos nos quais Deus vai falar ao povo. Também se transmite através da pregação oral, através dos discursos, né? Então nós vemos, tanto no Novo como também no Antigo Testamento, diversos discursos dos patriarcas, discursos de Moisés, discursos dos reis, a pregação dos profetas. Então, aí vai se comunicando a vontade divina, né? Alguns profetas também colocaram a comunicação de Deus por escrito, mas nós podemos pensar em tantos profetas, até mesmo os grandes profetas de Israel, não colocaram tudo por escrito, mas pregaram, anunciaram ao povo a salvação de Deus. Também se transmite através de divulgação de breves sentenças, os assim chamado logia. Essas sentenças depois elas são popularizadas, são transmitidas, uma espécie de ditos divinos que vão se transmitindo através da cultura daquela época. Outro modo também de transmissão, faz parte desse processo de transmissão, a interpretação e exegese dos fatos que aconteceram. E nós vemos que também nas Sagradas Escrituras, muitas vezes, a própria Sagrada Escritura interpreta os fatos acontecidos no passado. A ida de Israel no Egito, a passagem do Mar Vermelho, o exílio. Deus mesmo, muitas vezes, através dos hagiógrafos, através dos autores sagrados, interpreta os fatos que aconteceram. Transmitem a interpretação. Portanto, faz parte também desse processo de transmissão. Nas Sagradas Escrituras, em quinto lugar, nós vemos também que dentro desse processo temporal de transmissão, nós temos a correção das interpretações discordantes. Várias vezes
ao interno mesmo da Sagrada Escritura, nós vemos que os autores posteriores vão corrigir alguma interpretação discordante, né, de alguma passagem. Vão reler aquela passagem num sentido mais totalizante, mais completo. Não num sentido redutivo, mas num sentido totalizante, que completa o conhecimento. E em sexto lugar, finalmente se faz a fixação do texto definitivo. O texto que vai ser depois chamado texto canônico. Então, esse é o processo temporal da transmissão. Acontecem fatos, esses fatos depois são narrados na pregação oral, no anúncio profético. Depois esses fatos, ou até mesmo essa pregação, ela é divulgada através de breves sentenças, ou até mesmo sentenças por escrito. Se interpretam essas sentenças, se faz a exegese desses fatos, se corrigem as interpretações discordantes e finalmente se fixa o texto definitivo. Esse é o processo de transmissão. Essa transmissão também tem o seu lugar próprio. Um primeiro lugar, sobretudo no Antigo Testamento, são os templos. Ali se transmite a revelação, ali se transmite a palavra de Deus, muitas vezes por escrito, se interpretam os fatos e também começam ali a circular nos antigos templos já a palavra por escrito. Né? Às vezes, partes do Antigo Testamento ou aquilo que seria como base depois para o texto já fixado, mas nós vemos que nas tradições dos diversos templos, vemos ali o processo de transmissão. Em Israel, antes, por exemplo, de que o Templo de Jerusalém se convertesse em único lugar de culto em Israel, nós vemos no Antigo Testamento que havia diversos lugares de culto. Havia o Templo de Gigal, o Templo também de Betel, o Templo de Silo, o Templo de Hebron, o Templo de Siquém e, finalmente, o templo por excelência, que depois se converte em único lugar de culto, único lugar de adoração, que é o Templo de Jerusalém. Quando a religião de Israel se unifica depois do exílio da Babilônia. Então, os diversos templos que houve ao longo da história em Israel, lugar privilegiado de transmissão da palavra, transmissão da divina revelação. Mas também temos a corte real como lugar também de transmissão. As cortes produziram textos sagrados durante, por exemplo, o reino de Davi, o reino de Salomão. Nós vemos também Ezequias e Josias, que fizeram reformas em Israel, reformas religiosas importantes, as de Ezequias e a de Josias, e ali se reencontraram textos da lei de Deus. Portanto, a corte real também é um lugar da transmissão. Em terceiro lugar, as mesmas deportações colocaram o povo de Israel em uma nova circunstância. Então, a tomada de Samaria no ano 722 pelos assírios e depois o exílio na Babilônia, sobretudo no ano 587. Então, essas deportações colocaram o povo de Israel em um novo lugar e nesse tempo também se transmitiram também por escrito a palavra de Deus.
Depois, no tempo da diáspora de Israel e também no tempo do pós-exílio, se estabeleceram diversas sinagogas e escolas rabínicas, onde se transmitiam os textos bíblicos, se transmitiam tradições que depois se foram consolidando ao longo do tempo. E no Novo Testamento, esse lugar privilegiado da transmissão foi sobretudo a pregação, a catequese e a liturgia da igreja. Então, muitos dos textos do Novo Testamento eram textos que nasceram no seio das comunidades cristãs em ambiente de pregação, de catequese e de liturgia. Eram textos que eram usados na catequese e na liturgia dos catecúmenos, né? Então, são lugares privilegiados de transmissão. Portanto, então, nessa aula de hoje, a gente aprofundou o tema da transmissão, tradição, ou seja, a parádosis, e entendemos um pouquinho melhor o que significa transmitir e o que significa também a divina tradição. Vimos o processo temporal da transmissão, tradição, e também depois os lugares privilegiados onde Deus manifestava a si mesmo e manifestava a sua vontade.